Ai, quero muito dormir, mano. Necessário somente extraordinário. E aí, dona Juliana? Fez o dever? Eu pedi para copiar na última aula? Pela cara não fez, né? A cara da sujeita. Esqueceu, né? E aí, Ana Clara? Oi. Aumenta o microfone que eu não tô te ouvindo. Oi, tudo bem? Como vai? Fala perto do microfone, menina. Eu tô falando aqui, eu tô falando Agora baixo estou te ouvindo. Como é que você vai? Andando. Tô brincando, tô bem. Ah, tá andando, filha? Tá indo pra onde? Tá passeando? Eu não. Na Não? verdade, eu vou pra um casamento mais tarde, mas no momento não tô fazendo nada não, só aqui mesmo. Ah, tá. Então você tá concentrada na aula e não em se preparar pro casamento. Bom, eu já me preparei, metade assim já tá preparado, só falta vestir a roupa e a maquiagem. Ah, e o cabelo? Fez o cabelo? Que chique. Não, na verdade eu tenho que cachear ele. Minha mãe Ah, fazia isso pra mim, porque ela é cabeleireira, então ela faz. a cabeleleila Leila? Cabeleleila Leila. Olha que milagre, se era cabelo solto. Ah, é porque eu liguei o ar-condicionado, porque eu tô Tá calor, né? esquisita hoje. Aí eu aproveitei para soltar o cabelo, mas eu prefiro. É mais prático usar ele preso. É, só junta assim tá ótimo, né? Aí o que eu vou fazer? Tô pensando em cortar ele curto de novo. Ui, faz Fazer isso na ele minha mãe, aproveita e me visita. curto é a melhor coisa. Pois é. Mas eu tô com o projeto de deixar meu cabelo crescer. Deixa, Não vou daqui a pouco você cortar vai fazer ele. 15 anos, vai fazer festa. Deixa o cabelo crescer. Ai, tomara que isso demore bastante. Tô ótima assim. Não quero Fala perto do crescer. microfone, Ana Clara. Eu não quero crescer, tô ótima assim. Ah,
Eu também não queria crescer, mas, né? Então, né? A vida tá aí. Vamos lá, gente. Bonitos. Aliás, bonitas e bonito. Pedro Rangel, você tá vivo, meu filho? Sim. Sim? Ah, você tá bem? Aham. Tá bem? Sim. Fez o dever que eu passei na última aula? Sim. Sim? Fez mesmo? Aham. Aham, tá. Tá bom, então. A aula de hoje, a gente vai falar sobre os problemas atmosféricos locais e globais, que corresponde ao capítulo 23 e 24 da semana. Então, é uma aula que eu vou relembrar com vocês. Eu acredito que vocês lembrem da maioria das coisas, porque foi um dos tópicos que eu mais falei no ano passado. Rendeu muitos comentários. E a diferença de um para o outro é o seguinte: o problema atmosférico local ele vai acontecer em uma determinada localidade, enquanto que os problemas atmosféricos globais vão compreender uma parte maior do planeta, ou se não, o planeta todo, tá? Essa é a diferença de um para o outro. Aqui, eu vou mostrar para vocês primeiro os problemas atmosféricos locais. Só que por que eles existem? Por que será? Por conta da poluição atmosférica. E o poluente, faz parte da poluição, ele é um acúmulo de poluentes que são nocivos à nossa saúde. Isso causa inconveniente, alergia, crise de bronquite, causa danos à nossa saúde e até mesmo a coisas materiais e também a fauna e a própria flora. Só que o nível da poluição atmosférica, ela é contada através da quantidade de substâncias poluentes presentes no ar. Qualquer parte do mundo, gente, que eu falar aqui para vocês, vai ter um grau de poluente envolvido ali. Vai ter uma quantidade de poluentes concentrados ali. E os poluentes, eles podem ser classificados como primários, que são emitidos diretos por fontes poluidoras, como é o caso do dióxido de carbono, que é liberado através da queima do combustível, e também tem os poluentes secundários, que há uma combinação de substâncias, como é o caso da chuva ácida, em que, por exemplo, o enxofre é liberado pela poluição, chega lá na atmosfera, viu um vapor d'água, gostou do vapor d'água, casou com o vapor d'água, e ali se tornou a chuva ácida. Porém, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quando é que passamos a poluir tanto? Vocês têm ideia de quando que começou essa sequência de poluição? Ter muita poluição? Quando os carros foram fabricados e as fábricas foram inventadas. Exatamente, muito bem. Só que você inverteu um pouco a ordem, Ana Clara. Primeiro vieram as fábricas, não é? A própria Revolução Industrial veio com essa inovação das fábricas. Porém, a Revolução Industrial que aconteceu lá no século XVIII, ela veio utilizando como fonte de energia o carvão. Vocês já viram o que acontece quando queima o carvão? O tipo de fumaça que sobe? Aquilo ali, gente, é um perigo para a atmosfera. E tem país que vive disso, de queimar carvão nas indústrias. Então, imagina a quantidade de poluição, de impacto ambiental que é detonado por causa do uso do carvão. Mas não só do carvão, tem o petróleo também, que é muito utilizado. Então, após as revoluções industriais, onde houve essa mudança de como produzir, começou a agravar os problemas ambientais, tá? Mas aí eu tenho as fontes fixas e as fontes móveis de poluição. As fontes fixas são aquelas que estão paradas, não é? Daí que vem o nome fixo.
E aí eu tenho as indústrias, eu tenho as termoelétricas, eu tenho a maresia, aquela que vem do mar, e tem até mesmo o vulcanismo. Ah, sério, então o vulcão libera poluição? Libera. Ele não libera fumaça? Aquela fumaça cheia de gás indo para a atmosfera? Então, também é uma fonte poluidora. Só que quando você pega uma indústria e um vulcão, quem polui mais? Entre a indústria ou o vulcão, quem polui mais? Indústria. A indústria, porque a Indústria. indústria funciona todo dia. Você vê vulcão entrando em erupção todo dia? Não. Não. Então, as indústrias, assim como os vulcões, são fontes fixas de poluição. E também tem as fontes móveis. As fontes móveis são aquelas que se locomovem, vão de uma parte a outra. E eu tenho como exemplo os automóveis, eu tenho os trens, tenho os aviões, embarcações. E esses veículos, né, esses meios de transporte, eles utilizam combustível, muitas das vezes. E esses combustíveis são fósseis, que são aqueles que são oriundos de acúmulo de restos orgânicos. E quando esses combustíveis fósseis são queimados, eles liberam poluente para a atmosfera, tá? E também tem o caso de práticas agrícolas inadequadas. Que tipo de prática agrícola é essa que eu estou mostrando a vocês? Não sei. Não, O peraí. que está acontecendo aí na fotografia? É um incêndio. Incêndio. Lembra algo que está acontecendo atualmente? Desmatamento. Desmatamento. Desmatamento no Brasil. Desmatamento no Brasil, tem um incêndio no Pantanal. Então, isso são práticas No Amazonas. inadequadas, no Amazonas também. Por quê? Porque à medida que você vai queimando, essa fumaça está indo para a atmosfera e aí vai acumular poluentes lá. Agravante? Bastante. E aí, a partir disso, eu vou ter a definição do que a gente conhece como economia marrom. Vocês lembram desse termo que eu falei muito na aula no passado? Economia marrom, economia verde, vocês não lembram, vocês são muito caras de pau. Muito caras de pau, não lembro. Meu Deus. É melhor falar que não lembra do que falar que lembra, perguntar e não saber, né? Não é? Eu acho que a vergonha é pior. A vergonha é pior. Tipo, você falar que... Não, lembro sim. Aí eu pergunto, mas fulano? Tipo, não. Tipo, não. Tipo, oi? Ou vocês vão fazer o que os meus alunos de sexto ano fazem, que é o melhor de tudo. Não, eu ia, caraca, tu é gago ou a tua internet tá caindo? Tu é gago ou a internet tá caindo? Cara, eles morrem de rir, porque eles querem me passar a perna, mas eu descubro. Porque eu já fui aluna. Já fui aluna, então, filho, já era. Já era. Essa vida de professora. Mas, já que vocês não lembram, eu vou relembrar. Quando a gente fala de economia marrom, quando a gente vê o marrom, a gente lembra da poluição, correto? Tem países que vivem disso, de basearem-se na economia marrom. Um exemplo, os Estados Unidos. E a economia marrom é aquela em que há o uso dos combustíveis fósseis, que são poluentes. E também, esses países que têm a economia marrom, eles não têm consciência no uso dos recursos naturais, o que é um agravante, por sinal. Então, não há planos estratégicos para o uso desses recursos no futuro. E aí tem o problema da própria escassez. Então, isso é um problema desses países que usam
como base econômica a economia marrom. Tem exemplo Estados Unidos, entre outros, que se baseiam bastante nisso. Então, China também é outro exemplo, que usa bastante a Rússia. Então, isso é a definição de economia marrom. A economia verde, ela é o oposto. São países que têm uma consciência ambiental, são países que têm uma preocupação com o meio ambiente, tá? Já já vou falar um pouco disso. Quais são os problemas ambientais ocasionados pela poluição? Eu tenho a inversão térmica. Lembra da inversão térmica? Não, mas eu vou falar de qualquer maneira. A inversão térmica é quando há uma inversão de camadas. O certo é ser uma camada de ar quente, uma camada de ar frio e o ar mais frio. Na inversão térmica, a camada de ar fria desce e a camada de ar quente sobe. Isso acontece principalmente no inverno e em grandes cidades, que tem muitos veículos, muitas fábricas. E durante a manhã, essa camada de ar fria, ela desce e a de ar quente fica em cima. Então, a poluição ela fica retida aqui embaixo. Olha o problema. Isso é um problema sério para quem tem problemas respiratórios, tá? Um outro problema é a chuva ácida, que é quando vocês acham que a chuva ela vai derreter a sua pele e você vai ficar que nem um esquelético na rua. Mas não, a chuva ácida é quando vai haver um grau de acidez na chuva, porque entrou em contato com a poluição dos ambientes urbanos. A chuva ácida, ela não é um fenômeno que acontece apenas nas cidades. Aqui, ó, tá mostrando a chuva ácida acontecendo numa área florestada, tá? Então, não é restrito apenas às cidades, elas também podem acontecer em áreas rurais. Então, para haver esse impacto da chuva ácida, é necessário que tenha com frequência. Então, quando eu tenho essas emissões de poluição que entram em contato com a chuva, essa água da chuva vai ficando ácida. Por isso o termo chuva ácida. Ah, Sueli, mas toda água ela tem acidez? Tem. A água que você bebe tem um nível de acidez. A água que você toma banho tem um nível de acidez. O certo é que essa acidez seja controlada, tá? Tanto que há cientistas que pesquisam sobre essa qualidade da água. Não só da chuva, mas também de rio, de nascentes, tá? Porque é importante que a gente saiba o tipo de água que a gente está usando e consumindo, tá bom? E o impacto da chuva ácida é essa. Esse é um exemplo na vegetação. Você observa folhas que estão danificadas, estátuas que estão desfiguradas por conta do contato com a chuva ácida, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Tá bom. Não. Um outro problema é a ilha de calor. A ilha de calor, sim, acontece em áreas urbanas. A ilha de calor, ela vai acontecer em áreas urbanas, porque ali vai ter asfalto, que absorve muito calor, vai ter menos vegetação, vai ter muitas construções e muitos veículos circulando. Então, ali na cidade vai ser um local maravilhoso para a temperatura aumentar e muito. Pode ter até mesmo 10 graus a mais do que na área rural mais próxima, dependendo da quantidade de calor absorvido ali. Imagina você indo para o centro do Rio e ali está marcando 40 graus. E aí, logo em seguida, você sai ali do centro do Rio, marcando 40 graus, e vai para Guapimirim. Chegando em Guapimirim, lá está marcando 30 graus. Muita diferença, né? Aí você percebe que ali no centro do Rio
está sofrendo com um fenômeno chamado ilha de calor, por conta da quantidade de construções, asfalto, todos esses fatores que contribuem para o aumento da temperatura. Tá bom? Tá bom, gente? Tá. Joinha, então. Joinha, joinha, joinha. Agora, os problemas atmosféricos globais. Qual é a importância da atmosfera? A atmosfera é importante para reter o calor, manter as temperaturas médias do planeta ok para a gente existir, garantindo, assim, a nossa vida terrestre. Protege contra a colisão de meteoros. Quando esses meteoros eles entram na nossa atmosfera, eles são desfeitos, né, por conta do atrito. Fora que a emissão dos gases poluentes, por conta das queimadas, o uso de combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo, é um problema e uma ameaça à qualidade do ar que nós estamos respirando. Isso porque pode alterar o clima e também gerar impactos no nosso meio ambiente. O primeiro fenômeno é o efeito estufa. O efeito estufa, ele não é malvado, tá? O efeito estufa que acontece aqui no nosso planeta é muito similar a uma estufa com flores. Porque ali dentro da estufa, o objetivo é manter a temperatura ideal para que as flores possam se desenvolver. Assim como é o efeito estufa no nosso planeta. O efeito estufa ele é muito necessário, ele é responsável por reter uma quantidade de calor para nós, né? E essa quantidade de calor que vai ser retida, ela é retida através dos gases estufa. Então, há uma condição necessária para a existência de vida ali. Porém, quando há um aumento da quantidade de gases estufa na atmosfera por conta da poluição, por conta das queimadas, eu vou ter o que a gente conhece como... Alguém? Global? Alguém? Aquecimento global? Aquecimento global, muito bem, Ana Clara. Quando há uma intensificação, um aumento assim, exorbitante de gases estufa na atmosfera, eu vou ter o aquecimento global. E quais são as consequências do aquecimento global? Eu vou ter a perda do habitat de alguns animais polares, porque o gelo está derretendo. Isso porque há um aumento do nível de poluição e também do desmatamento, também é um agravante para a intensificação do aquecimento global, e o nosso planeta, a temperatura vai aumentar. Olha o quão grave isso é para todo mundo. Não é alarme, não é apenas um spoiler do que vai acontecer com a gente se a gente continuar sem freio, andando como se fosse na carreta furacão, como se não houvesse o amanhã. Isso é o que vai acontecer no nosso planeta, tá? E aí, o que é observado? Existem cientistas que estudam isso há anos e eles vêm observando que esse gráfico de temperatura, que desde 1850 a temperatura média do planeta vem aumentando. Se vocês acham que está calor agora, que a Terra é muito quente agora, que dirá daqui a 50 anos, né? 50 anos eu espero não estar mais aqui. Não quero viver isso. Nem eu. Ah, minha filha, mas você vai estar plena aqui, te garanto. Não sei de nada, posso sofrer um acidente e morrer. Vai nada, filha. Vai nada, filha. E então, em 2010, já tinha registrado uma média de temperatura que estava aumentando, e isso é um agravante para o que pode estar por vir. Um outro problema é a destruição da camada de ozônio. Gente, desde pequena, desde que eu estava, sei lá, no 3º ano, né, dos piquititinhos, eu escuto sobre a destruição da camada de ozônio. E por que é tão alarmante isso? Porque a camada de ozônio ela tem como função nos proteger dos raios solares,
né? Porque o planeta Terra está bem na mira do Sol, né? Ali no sistema solar, e o Sol está constantemente liberando raios solares, né? E então, essa camada de ozônio nos blinda daquilo ali. E com isso, se a camada de ozônio ela está criando um buraco, cara, isso é sinistro, isso é sério, porque os raios ultravioletas que são danosos para nós, que faz mal para nós, está passando, ó. Chegando bagunça, porque, né? Se não tem bloqueio, como que quem vai bloquear esses raios que fazem mal a nós? Ninguém, porque tem um buraco gigante ali. E os cientistas, quando descobriram isso, pensa no escândalo. Reuniu todos os presidentes, todos os líderes do mundo, falou assim, gente, tem um buraco na camada de ozônio, a gente precisa diminuir esse buraco. E aí eles aboliram os vilões, que é o clorofluorcarbono, que é o gás CFC, lembra do clorofluorcarbono? O brometo de metila, muito usado na agricultura, o hidroclorofluorcarbono e o tetracloreto de carbono. Só que o mais importante é o clorofluorcarbono, que está presente constantemente no dia a dia. E as empresas, elas têm tentado diminuir, tanto que isso se tornou proibido. Você usar esse tipo de substância sabendo da nossa camada de ozônio, que é muito importante para a nossa vida. Pensa na importância do teto da sua casa para você. É a mesma coisa a camada de ozônio aqui para geral, para a galera, para a Terra. É importantíssima. Assim, nem pense em não tê-la. E as consequências do buraco da camada de ozônio é o aumento da incidência de câncer de pele, catarata, alteração no sistema imunológico e degradação do sistema oceânico. Tanto que hoje os médicos eles são enfáticos da gente sair de casa e antes disso passar protetor solar. Porque não dá, gente. Eu não faço isso, não. Não usa? Mulher, você tem que usar. Eu não uso, não. Senão vai ter envelhecimento precoce. E como que a gente pode reduzir a poluição atmosférica e, com isso, diminuir a redução do aquecimento global? A gente pode pensar em várias alternativas, né? Várias estratégias, como a Nazaré Tedesco está pensando aí, né? De maneiras de fazer isso. E aí a gente pode parar com isso. Parar com o desmatamento. E também com os incêndios. Isso é muito sério. E também defender o reflorestamento. A gente tem que defender que uma área desmatada ela tem que ser reflorestada. E também estimular o uso do transporte coletivo. O transporte coletivo são os ônibus. Ah, professora, mas não gosto de andar de ônibus. Mas se todo mundo que tiver carro botar o carro na rua, a gasolina, quando ela é queimada, ela libera a fumaça preta. E essa fumaça preta vai para onde? Vai para a atmosfera. Então, isso é bem complicado. O planeta, gente, ele é nosso. É nosso. Então, a gente tem que cuidar dele. Senão, estamos roubados. Estamos roubados. E, com isso, o uso do transporte coletivo ele é uma estratégia para minimizar essa questão da poluição, tá? E também uma outra coisa é a adoção de uma economia verde. A economia verde ela é baseada no uso de fontes renováveis, conscientização do uso desses recursos. A economia se resulta em uma melhoria de bem-estar da humanidade, igualdade social, reduz os riscos ambientais e a escassez de recursos naturais, mas grande parte dos países eles aderem à economia marrom, que é aquela economia baseada no uso de combustível fóssil. Vamos queimar petróleo, vamos entrar em conflito por causa de petróleo, carvão, e não pensam no planeta que vai ser amanhã, né? O que vai ser do planeta amanhã? O que vai ser dos meus filhos, dos meus netos? Que tipo de planeta eu vou estar deixando? E a Porém... senhora tem neto? Oi? A senhora tem neto?
Neto, não. Ah, Mas se eu tiver filhos, eles vão ter filhos. Então serão meus netinhos. Mas eu não tenho filhos ainda. Não tenho. Sei que vocês fazem campanha desde o ano passado para me ver barriguda, mas eu acho que não vai ser agora, em 2020. Também não é nem um bom momento. Nem dá, né? Nem dá. Mas, olhando aqui, será que existe um país que adota uma economia verde? Aqui são estratégias, né, de uso de fontes alternativas. Tem a eólica, tem a hidrelétrica, tem a solar. Um exemplo de país com economia verde é a Suécia. Olha que interessante. Suécia decide importar lixo para suprir demanda energética de usinas de incineração. A Suécia, ela gera energia através do lixo. Ela conseguiu exterminar o lixo do país, usando para gerar energia. Só que quando acabou o lixo, e agora? Da onde a gente vai tirar para gerar energia? Aí eles compram de outros países o lixo. Gente. Eu quero tá descartando lixo? Manda eles para cá, que eu vou gerar energia através disso. Gente, aqui no Brasil a gente tem problema com aonde vamos colocar o lixo. E lá na Suécia eles já eliminaram resíduo. Olha que legal. Pois é. O Brasil podia doar o lixo para lá. Oi? O Brasil podia doar o lixo para lá. Né? O Brasil tem muito que evoluir nisso. E uma outra coisa, a Suécia, ela tem também uma proposta de abolir o dinheiro. Que isso, Só usar gente? cartão. Por quê? Para ter dinheiro, tem que ter papel. E papel vem da onde? Lixo. Das árvores. Então, a Suécia, ela tem essa preocupação. A ideia é que ela já aboliu o lixo, né? Agora ela quer abolir o dinheiro. Gente, Olha que interessante. E aí? Eu estou só te escutando. Não ouvi, Ana Clara? Povo estranho querendo abolir dinheiro. Né? Será que é estranho abolir o dinheiro? Tudo vai ser por cartão. Tudo, tudo. Quero um café, cartão. De quebrar o cartão. Só que o cartão, a gente entra num outro problema que a Suécia também pensou. O cartão ele é feito de plástico. E a Suécia também aboliu o uso do plástico. Aí, sabe qual o tipo de cartão que eles estão usando? Cartão digital. Quando o seu banco ele emite um cartão para você, ele manda o código, não é? O código do seu cartão é esse, o número do seu cartão é esse. E aí, você chega lá na banca do cafezinho, lá na Starbucks, aí você digita o código do seu cartão, vai confirmar o seu nome, vai confirmar tudo, e aí acabou, você comprou o café. Aí a fatura do cartão vai vir pelo celular, tudo vai vir para o celular. Então, a Suécia, ela quer abolir o dinheiro. Interessante, né? Muito. Alguma dúvida? Não? Juliana, nenhuma dúvida? Não? Posso confiar? Pode, continue. Se eu botar uma prova aí para você, você responde? Também não é assim, né? Calma aí. Ana Clara. Oi. Vai encher a pança no casamento, né? Que isso? Eu fiquei, gente. Tá. Até parece. Fui no casamento e enchi minha bolsa de docinho. Pedro Rangel, alguma dúvida? Não. Não? Então tá, Não. gente. 3 minutos para as 5 horas. Vamos conversar. Tudo bem, professora? Como vai sua vida?
Oi, Ana Clara, não ouvi. 3 minutos pra. Ah, não, calma aí. 7 minutos pra acabar a aula. Como vai sua vida? Vamos conversar aqui. Você Ué? tá bem? A aula acaba às 5 horas. Tu vai. Tô bem, pô. Aluna doida a senhora tem, né? Oi? A senhora tem umas alunas doidas, assim. Tem alunas doidas? É. Na sua turma? Não, a senhora tem. Mas Eu tenho alunas doidas? Ah, por causa da internet? Professor. Garoto, sua internet tá mal ou você tá gaguejando? Não, professora, minha internet tá mal. Falei, não é possível, não é possível, você tá me enrolando. Mas é a vida. É a vida. Não, são seus alunos mesmo. Tem isso, né? Veio a 602 do ano passado. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma lista de exercícios na plataforma. Eu devo colocar hoje ou amanhã para vocês. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato, têm meu número de celular. Podem perguntar, pode mandar mensagem, tá bom? Bom casamento, Ana. Bom final de semana, Ju e Pedro. Grande beijo. Obrigado. Come muitos docinhos, tá, Ana? Eu tô no projeto de tentar emagrecer, né? Mas eu acho que vai ser meio difícil. É, salgadinho, docinho, não dá, não. Pois é. Eu tô nessa desde o início do ano. Estamos em setembro, só engordei. Que isso? Porque veio uma quarentena no meio, não posso me malhar, não posso fazer nada. Quarentena empatando os outros. É, exatamente. Perda de peso não tem. Tá? Beijo. Ixi.